Paz e graça a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Estamos todos aqui muito felizes pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que temos vivenciado, por tudo aquilo que temos visto o Senhor fazer. Quero aproveitar para dar boas-vindas a todos que estão conosco e, de quebra, agradecer a todos que puderam estar ontem em nosso aniversário, ali na comemoração na igreja super lotada, foi uma festa linda, e eu agradeço a Deus todos que puderam. Eu sei que muita gente não tinha culto, não pôde ir, mas foi lindo demais, e foi, sem dúvida, o aniversário mais marcante e o mais feliz que eu tive até hoje. Eu vou pedir a ajuda aqui para a Vívia para falar com a Amélia no message, que ela não está conseguindo entrar, a pastora Amélia. Está dando erro para ela nascer. Bom, pessoal, hoje nós vamos... Vocês lembram que nós tínhamos parado lá atrás com a aula de homilética, exegese e hermenêutica, ou melhor, exegese, hermenêutica e homilética. E no método que nós escolhemos dar essa aula, ficou um pouco confuso, as pessoas começaram a ter algumas dificuldades de entendimento, de clareza do propósito das aulas. Eu, pela misericórdia de Deus, já estudei muito sobre esse assunto e já lecionei esse assunto em várias escolas teológicas muito importantes, em vários momentos muito importantes. E nesses momentos que nós lecionamos e ensinamos, nós tivemos a oportunidade de aprender, de desenvolver características bem relevantes sobre tudo isso que o Senhor nos ensinou a respeito dessa questão específica, da homilética. E eu poderia dar uma aula para vocês estritamente, como é que eu digo, uma aula ortodoxamente perfeita, dentro dos padrões teológicos normais e tudo aquilo que a gente acredita que deve ser feito. Porém, a gente vai, com o tempo, aprendendo e desenvolvendo técnicas para poder facilitar o seu entendimento, para facilitar aquilo que você vai aprender, aquilo que você vai exercer na prática. Como esse curso não nasceu com o objetivo principal de ser um curso de bacharel em teologia, mas um curso da Academia de Discípulos. O que é a Academia de Discípulos? É o espaço da nossa rede de mentoria apostólica de transmitir para as pessoas aquilo que nós acreditamos como visão, como padrão, como prioridade, como aquilo que nós acreditamos ser importante para o ensinamento e o crescimento de todos vocês. E eu aprendi durante muito tempo que a gente precisa ter uma teologia prática, não uma teologia tão cheia de cansaço, muita coisa que às vezes não é útil. E nesse sentido, hoje eu vou falar um pouco sobre homilética, e é um assunto teórico, mas eu vou tentar ser o mais prático possível. A tradução no dicionário nosso natural é a arte de pregar uma mensagem religiosa. Isso significa homilética, que, na verdade, se a gente parar para analisar, a palavra homilética seria a tradução da oratória para assuntos religiosos. Porque a oratória está acoplada dentro dessa matéria, ela serve não só para assuntos religiosos. A pessoa se prepara tecnicamente na oratória para falar, para parlar, como diz o termo original, ela parla em vários assuntos: política, aula, palestras, coach, e uma série de assuntos que são importantes. A homilética, ela se dedica à arte de pregar a mensagem religiosa. Quando essa estrutura foi construída na teologia ortodoxa, ela foi construída muito antes de Lutero, inclusive, com a ideia de ensinar principalmente como pregar, ou seja, como pegar o texto original e traduzir ele em linguagem que todos pudessem entender. Era como se todos pudessem ter um seminário no alto do Monte Sinai com Moisés. Mesmo sendo gago, sobe lá, conversa com Deus, Deus passa para ele,
ele passa para o seu irmão e o seu irmão traduzia para o povo. Então, a homilética é essa ideia, essa estrutura de pregar. Eu gosto de mudar um pouco esse conceito. E aí nós vamos começar a falar um pouco sobre isso. A homilética, que é essa arte de pregar, como eu disse, ela tem a ideia de trazer a importância da mensagem religiosa em vários aspectos. E um desses aspectos de extrema relevância é social, cultural e espiritual. Exatamente nessa linha. Ela tem o poder de ser uma influência da mensagem religiosa a nível social, a nível cultural e a nível espiritual. E por que eu coloquei nessas três ordens? Por quê? Porque a nível social, ela tem que ser uma mensagem que traga a revelação daquilo que nós cremos como religião para qualquer tipo de pessoa. A mensagem é social porque ela não é uma mensagem direcionada só para um público. Por exemplo, os profetas do Velho Testamento, os sacerdotes, eles se preparavam para pregar a mensagem para o povo de Deus. O próprio Cristo e o próprio Paulo, somente Jesus, se preparou para pregar a mensagem que falava do reino de Deus e do futuro, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas nós não estamos para falar só do que nós entendemos para hoje as pessoas como Jesus falou, porque a principal mensagem de Jesus era para o povo judeu. Nós não. Nós pregamos uma mensagem social. Qual é a mensagem social? A mensagem de inclusão de Deus na vida das pessoas. Uma mensagem que independe de cor, independe de raça, independe de credo, né? Mensagem religiosa não é só a mensagem que nós pregamos como igreja cristã ou protestante. Mensagem religiosa é a mensagem que a igreja católica prega, a igreja Shenshonoe, o espiritismo alto e baixo, né, que eles chamam mesa branca, kardecismo, todo tipo de mensagem religiosa. Kama Sutra é um tipo de religião, Buda, todas estas religiões, elas pregam uma mensagem sobre algo que eles acreditam ser divino. Então, se eu pudesse traduzir, se eu tivesse QI suficiente ou capital para isso, eu diria que homilética é a arte de traduzir o que eu creio como divino para aqueles que não são divinos entenderem o divino. Então, dentro dessa construção, é uma mensagem primeiramente social, é a mensagem de inclusão, é a mensagem de alívio, de entendimento, para que todos possam acessar aquilo que eu acredito ser o espiritual. Então, não adianta eu chegar aqui para você e dizer os tipos de sermões que existem, como preparar um sermão para pregar na igreja, se você não entender o principal objetivo de você pregar uma mensagem religiosa. Como diz o texto da tradução, a arte de pregar a mensagem religiosa é homilia. Para nós, a arte de pregar, para muitos, é o sermão do pregador no culto, mas não é isso. Eu não acredito que pregar seja isso. E eu vou explicar mais para frente. Segundo ponto que eu atribuo para nós estudarmos essa questão da homilética é a questão cultural. Toda cultura tem dentro de si mesmo impregnado um tipo ou uma forma direta e clara de como funciona a sua capacidade de entender o sobrenatural. Por exemplo, quando você tem uma cultura hindu, o que acontece numa cultura hindu? As pessoas já têm uma certa formação, um certo conhecimento sobre aquilo. E isso vai definindo uma cultura. Quando você tem pessoas que acreditam em Alá, que são do Islã, elas acreditam num tipo de Deus. E o que essas religiões fazem? Elas tentam traduzir aquilo que eles entendem como Deus, não só no nível social, mas no nível cultural, transformando o hábito das pessoas, transformando o jeito de entender das pessoas, para que todo mundo siga aquele direcionamento, aquele ensinamento. Então, repetindo, para ficar bem claro, bem esclarecido, homilética é a arte de pregar a mensagem religiosa
que não depende somente da mensagem cristã que nós cremos, é de qualquer religião. A minha tradução, a tradução do Mário Alberto, o professor, é que homilética é a arte de interpretar o divino e revelar esse divino para outras pessoas. É interpretar o que é esse ser espiritual para outras pessoas, independente de qual seja esse ser espiritual. Não estamos aqui agora aprendendo para julgar se é de Deus, se é do diabo, se é humano, se é... Não, estamos falando da homilética. No quarto ponto, eu disse o seguinte, que a homilética não é oratória somente. A oratória é a arte de falar, a arte de falar em público, a arte de se expressar. Dentro da oratória está o comportamento, a roupa do pregador. Há uma análise mais síntese e mais focada naquele que vai falar. Mas quem tem oratória? Tem gente que tem oratória na política, tem oratória para dar aula, tem oratória para coach, tem suas formas de oratória. Porém, nós acreditamos que a homilia, ou a arte de pregar a mensagem religiosa, que tem a capacidade de pegar o que é divino e tentar traduzir para outras pessoas o que é divino, ela significa o seguinte, que ela tem que existir em 3 esferas. Primeiro, na esfera social, depois na esfera cultural e depois na esfera espiritual. E é exatamente nessa ordem. Primeiro, a mensagem religiosa ela vem para ser inclusiva, para ser socialmente adequada para todos. Então, quando Jesus diz lá em Mateus 11, se não me engano, 28, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Ele estava pregando para os judeus, porém pregando exatamente isso, que a mensagem era para todos. Depois ela se transforma em mensagem cultural. O que é a mensagem cultural? É uma mensagem que começa a mudar comportamentos. Ela interfere não só no fato de ouvir sobre um Deus ou uma divindade, mas ela começa a fazer parte da questão da roupa que você veste, do comportamento que você veste, aonde você vai, de que forma você vai. Então, tudo começa a ser influenciado por essa cultura religiosa. Terceiro ponto, espiritual. Quando você ouve uma mensagem através da homilética, da pregação, que eu não considero só pregação falada. A pregação falada, para mim, é pregação do pregador mais boa oratória. É uma outra coisa. A pregação que eu considero a pregação pregada por uma religião, ela, primeiro, é social, porque ela consegue atingir todos. Segundo, porque ela transforma culturalmente um grupo de pessoas. Vamos dar um exemplo simples aqui. Todo mundo que frequenta o candomblé, a umbanda, a macumba, a quimbanda, eles se vestem de uma forma específica para ir até aquele ritual. Aqueles que já servem como intérprete daqueles deuses. Assim acontecia na igreja protestante, evangélica, vamos dizer assim, na década de 70, 80, que a maioria dos evangélicos, para ir para a igreja, iam de saia comprida, as mulheres, cabelo comprido. Havia um ritual, uma cultura, uma mudança de comportamento. Não só nas vestes, como também na forma de ser. Né? Os evangélicos não bebem. Hoje há uma discussão também de que pode beber, mas os evangélicos não bebem. Então, você não via evangélico no bar. A religião, que eu disse, espírita, aceita que as pessoas bebam. Então, você já via esse tipo de gente, esse tipo de pessoas no bar, ou então numa roda de samba, por exemplo. Foram criadas culturas religiosas em volta dessas mensagens que foram pregadas. E no terceiro momento vem a questão espiritual. Depois que você socialmente inclui alguém e depois que você coloca nessa pessoa uma questão cultural, aí você começa a espiritualizar essa pessoa. Ela começa a entender o que de fato é importante, o que de fato é relevante e o que de fato é divino e o que não é. Por isso que a religião transiciona pessoas do chão, do piso, da nave, das plataformas religiosas, para galgar posições de governo e também de capacidade para interpretar o divino. Então, na minha concepção, na concepção que eu quero transmitir para vocês, nós temos esses 3 níveis bem claros de resposta ao entendimento do que é homilética.
Até aqui todo mundo entendeu? Dá um joinha, dá um alô, faz sinal de fumaça, acende uma mãozinha, dá um ok, fala comigo, qualquer coisa que você quiser fazer aí. Compreendo. Maravilha. Então, já que todos estão compreendendo, nós estamos aqui hoje com bastante gente já. Eu estou passando aqui as imagens para ficar registrado na gravação. Vamos voltar aqui para a tela principal. Então, já que você entendeu, agora vamos para a prática. Porque muita gente que é evangélico, quando vai fazer um curso de homilética, eu quero aprender a pregar. Primeiro, você tem que aprender o que é a pregação daquilo que você frequenta ou daquilo que você serve, aquele Deus que você conhece. Como é e quando é que uma pregação começa a acontecer de fato? Quando é que ela começa a acontecer de fato? É quando um pastor está pregando? É assim que acontece? É dessa forma? Eu não acredito nisso. E vou explicar por que para vocês que eu não acredito. Porque a pregação, da pregação falada, do falar, da oratória, é o fechamento, é o conclave final, é a harmonia, é o arreglo entre o espiritual e o homem. É o arreglo entre aquilo que foi religioso e aquilo que é espiritual. É aquele que prega algo que vai trazer para as pessoas esclarecimento. E cada religião usa uma plataforma. Nós, por exemplo, usamos que plataforma para pregar? A Bíblia. Usamos a Bíblia. Esse é o principal instrumento que todo pregador evangélico usa. A Bíblia, que consideramos ser a palavra de Deus. Para os kardecistas, é o Evangelho segundo Kardec. E aí cada um tem a sua interpretação, a sua colocação, a sua forma de entender, a sua forma de ver e a sua forma de assimilar e transmitir a sua religião. Agora, o que eu acho importante, depois de falar dessas coisas, entrarmos, então, de fato, na pregação nossa do que consideramos os evangélicos. A homilia de pregar o evangelho, ou pregar a palavra de Deus. Vejam, vamos usar como exemplo, para começarmos essa interpretação, Jesus. Jesus não pregava a religião, mas ele pregava a inclusão. Ele chamou pessoas de Israel, de todas as tribos, e levou cura, levou milagres. Ele pregou para a mulher samaritana no poço de Jacó, que não tinha a mesma nacionalidade, mas ele tinha 3 mensagens principais. Quais foram as 3 principais mensagens de Jesus? Ele falava sobre o Pai, que era Deus. Ele falava sobre o reino, que era ele, a presença de Deus entre os homens. Não era uma religião, era um estado de reino. E ele falava sobre o futuro, que seria Deus entre os homens através do Espírito Santo. Então, é muito importante nós entendermos que a homilia de Jesus, ou a sua pregação, seja ela expositiva, seja ela dissertativa, seja narrativa, seja como for a pregação dele, sempre se dava através desses 3 pilares. E quais são os pilares principais que nós hoje temos que pregar? Como exemplo, não usamos Jesus na homilia, usamos Paulo, porque Paulo pregava sobre o quê? Pregava sobre Jesus, sobre o Espírito Santo presente e sobre o futuro eterno com Deus. Não quer dizer que nós não podemos pregar sobre Jesus, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o seguinte, a nossa principal mensagem tem que ser falar sobre tudo que Jesus falou e estabelecer tudo que Jesus estabeleceu. E depois falarmos do Espírito Santo. Ao falarmos do Espírito Santo, que é Deus encarnado em nós, é Deus vivendo em nós, melhor dizendo, desculpa, significa que nós, então, começamos a falar da experiência de ter Jesus, do que ele chama de testemunho. O que é um testemunho? Não é só você ver alguma coisa, é você viver alguma coisa. Então, uma homilia poderosa é uma homilia que tem princípio, que tem propósito, que tem objetivo e que tem claramente estabelecido aquilo que tem que ser feito e realizado. Jesus pregava na sua homilia sobre Deus, sobre o reino
e sobre o Espírito Santo. Agora, Jesus pregava só quando falava? Não. Jesus pregou quando foi para o deserto, dizendo que depende de Deus. Jesus pregou com a forma como ele se vestia. Jesus pregou socialmente com a forma como ele se comportava diante das pessoas, aonde ele sentava, com quem ele falava, como ele comia, de que forma ele vivia. Então, a pregação de Jesus sobre Deus, sobre o reino, sobre o Espírito Santo, não se resumia à palavra, não se resumia à oratória. A pregação de Jesus se resumia a tudo o que ele representava. Então, as suas ações, as suas falas, o seu comportamento, era todo um contexto homilético, era toda uma pregação sobre o que viria, sobre o que estava acontecendo. Por esse motivo, eu, Mário Alberto Nunes, professor, e Mário Alberto Nunes, apóstolo da Rede de Mentoria Apostólica e líder dessa academia, não acredito na matéria ortodoxa da teologia que estuda homilia só com a arte de falar, porque não é a arte de pregar. Eu tenho um curso que eu estava gravando para lançar no Hotmart, a arte de pregar, todos podem fazer. Por quê? Porque existem pessoas que pregam muito bem, mas nunca pregaram. Que loucura é essa, apóstolo? Porque existem pessoas que pregam muito bem, mas nunca subiram no púlpito e falaram 1 hora. Mas sobem no púlpito, por exemplo, e cantam 1 hora. E também é uma forma de pregar, porque você está trazendo algo que é divino, que transformou o seu social, que levou você primeiro a uma religião, todos passam por essa cultura, e depois ao espiritual, que é uma experiência com Deus. Então, é importante entender que o resultado, eu sempre digo, quando eu dou aula sobre isso, que é muito medíocre, muito pequeno, para não dizer imbecil, o pregador que acha que ele é tão extraordinário, que ele é tão maravilhoso, que a pregação dele converte um monte de gente. Não é verdade. Quando uma pessoa vai até a igreja, você pode olhar os testemunhos dessas igrejas que tem na televisão, quando uma pessoa vai até a igreja, essa pessoa já foi evangelizada por alguém pregou para ela, ou pregou com comportamento. Por isso que Paulo disse que a mulher santifica o marido ou a sua casa. Salomão disse que a mulher edifica a casa, porque é uma forma de pregar. Quantas mulheres que eu conheço que nunca pregaram na vida, nem cantar sabem, mas o testemunho dela levou milhares de pessoas a Jesus. Levou sua família a Jesus. Então, pregar não é só subir no púlpito e falar, subir no madeiro e falar. Pregar é a arte de revelar Deus aos homens. Então, todos vocês que estão me ouvindo são pregadores. Podem ser pregadores de uma forma eloquente ou podem ser pregadores através de testemunhos, através de ações, através de coisas que vocês podem fazer. Então, é importante entender isso. Até nós chegarmos na parte mais teológica, mais pesada, entendemos o que eu entendo como homilia, como a arte de pregar. Então, você entendeu tudo que eu disse até agora, você já começou a mudar a sua visão. Porque a gente pensava que homilética era só aquele que subia lá em cima e pregava um ótimo sermão. E não é verdade. Quem sobe no púlpito e tem um ótimo sermão é uma pessoa que tem uma boa oratória. Necessariamente não significa que seja um bom pregador. Às vezes você pergunta por que uma pessoa leva tanta gente na igreja a se emocionar? Aquela pessoa falava tão bem, todo mundo sentia uma coisa especial, e a pessoa agora está em pecado, está fazendo isso, nem parece que era crente, porque ele tinha uma boa oratória. Ele passou pelo processo de inclusão social, ele passou pelo processo da religião, mas ele não acessou o nível da espiritualidade. Então, ele aprendeu socialmente a se comportar como tal, ele foi moldado culturalmente para ser como tal, mas ele não acessou a conversão do mundo espiritual. Então, é importante que na homilia você ouça o que eu estou dizendo e mude a estrutura, suba de nível, amém? Não fica no nível raso, não fica nessa história de que homilética é só pregar a mensagem religiosa no altar. Não, homilia é uma coisa, oratória é outra. Você vê, por exemplo, uma pessoa que canta muito bem. Temos aqui o exemplo da Marli, canta muito bem, a Evelyn, que está aqui na tela comigo. Tem outras pessoas aqui, mas não dá para ver todo mundo, porque eu deixo a minha tela maior
para ir para a gravação, para ir lá para a plataforma do Hotmart. Mas vamos lá. Se você parar para ver, existe diferença entre quem canta para encantar e quem canta para adorar. Qual é a diferença? É que tem gente que aprendeu a cantar, tem o dom de cantar, acessa a cultura da música evangélica, como nós aprendemos na última aula sobre musicalidade da fé, mas não acessa a Deus no canto. Por exemplo, tem uma moça que eu já ouvi diversas vezes, eu gosto dela, americana, que é a Whitney Houston. Ela acessou o canto. Eu não estou julgando ela, tá? Se ela é salva ou não, essa coisa é com Deus. Mas ela acessou o canto. Ela entende a cultura da música evangélica, mas ela morreu de forma degradável, se envolvendo com drogas, perdeu a saúde, perdeu o respeito da família. Por quê? Porque não houve o acesso à conversão, o acesso à espiritualidade. Tem uma música que eu gosto muito, americana, eu não sei cantar ela, mas... É um grupo de vozes. Eu acho esse grupo, essa música sensacional. Eu nem sei a tradução dela. Eu acho que eu vi uma vez o Roberto Monteiro, seus dedos sobre o teclado, venham ferir minha dor, a cada acorde tocado. É uma música linda, na tradução que fizeram em português, eu não sei se é real original, e a música em inglês é linda, mas não é uma música de adoração. Não é uma música que vem trazer para mim algo de Deus. Ela não prega sobre Deus. Ela fala, mas não prega. Ela fala através da oratória da música, vamos dizer assim, se é que posso dizer que exista esse termo. Então, é importante você ter claro, você discernir, você ter o entendimento de que pregar, por isso eu estou repetindo, porque pregar é você ter a capacidade de entender que é um processo de manifestar o divino para os homens. E isso acontece socialmente, acontece culturalmente e depois espiritualmente. Tem gente na igreja que fica na igreja há 20 anos, que prega, que dá aula, que entende a Bíblia, falando do nosso povo, que entende as Escrituras, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não mudou. Então, dentro da igreja, ela é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que toca em todo mundo, mas fora não. Por exemplo, tem mulheres na igreja que são crentes, aceitaram Jesus e acreditam no poder do Espírito Santo. Mas tem ciúme do marido com todo mundo. Não deixa ninguém encostar perto do marido, como se o marido fosse trair a qualquer momento. Essas pessoas são ainda pessoas em processo de conversão. Elas estão socialmente na igreja, elas estão culturalmente envolvidas no que é oração, no que é Deus, mas não estão espiritualmente ligadas em Deus totalmente. Por quê? Porque não confio no Senhor. Eu, por exemplo, era um homem muito ciumento. Eu tive que fazer tratamento psicológico disso. Porque o meu ciúmes neutralizava a minha confiança em Deus. Eu não sou fiel à Vívia porque eu a amo somente. Eu sou fiel a ela porque eu amo a Deus. E ela tem que ser a mim também. O dia que ela deixar de amar a Deus e, porventura, me trair, então ela não merece a mim. É essa cultura que tem que ser mudada na nossa mente. Uma cultura de reino, de respeito. A nossa igreja ontem estava muito cheia, né? Batia bastante gente, graças a Deus, e eu sinto falta de não falar com todo mundo, de não ir na porta e tal. E aí tem algumas pessoas que falam com a Bíblia, outras não falam, outras falam comigo e tal. E aí eu pergunto, você falou com fulano? Ela falei. Falou com ciclano? Falei. Aí ela, você falou com fulano? Falei, porque a gente fica querendo conversar com as pessoas. Isso significa o momento cultural da igreja, um momento de comunhão, de confraternização. E por que isso não desperta preocupação em mim nesse ciúmes? Porque nós somos convertidos, tanto eu quanto ela. Então, eu não preciso ter medo de perdê-la, porque quem me garante que ela é minha não sou eu, não é a minha autocapacidade, é o Senhor. Então, é importante entendermos esse processo. Então, pregar é mais do que você trazer uma palavra de alguém. Aliás, eu vou dizer mais. Você quer pregar bem? Não ouve pregador, não. Vai ouvir esses coaches que estão na moda aí, os caras falam bem demais, né? Os caras são bons. Bota a luzinha neon, entendeu? Um microfone com grave mais decibéis para tocar aqui, ó. Bater na caixa das emoções. Você vai chorar, você vai até falar em língua, irmão. E não tem nada de Deus no negócio. Por quê? Porque é oratória. Então, vamos seguir adiante. Eu já dei o exemplo do que Jesus tinha como tripé da sua mensagem. Ele pregava sobre Deus. Todas as vezes Jesus falava, eu estou fazendo o que o Pai me revelou. Estou fazendo o que o Pai mandou.
estou cumprindo a vontade do Pai. Não foi assim no Getsemane? Não foi assim com muitas vezes. Eu podia dar vários textos bíblicos, mas acho que não tem necessidade, porque eu estou falando com vários evangélicos. A maioria são líderes, então vocês conhecem o texto. Segunda coisa que Jesus falava assim: o reino de Deus está entre vós, eu sou o reino, eu trago o reino, que era a cultura de mudar o ambiente. Era a cultura de dizer, você vai ser incluído num novo método. Qual é o método? O método do amor, o método da inserção no mundo espiritual. E o terceiro nível, que pouquíssimos acessaram. Quantas pessoas estavam com Jesus no Gólgota, no Getsemane, no Gólgota, na cruz? Pouquíssimos. João e a mãe dele, Maria Madalena, a ex-prostituta. Então, você percebe que havia muita gente que ouvia a pregação falada, ouvia a pregação cultural, a forma como ele se comunicava, como ele andava. Ele sentava com Bartimeu, ele curou Bartimeu, ele sentava com Zaqueu, ele sentava na casa de Lucas, de Mateus, que era cobrador de impostos, Zaqueu, que foi cobrador de impostos, ele curou, ele libertou a prostituta na beira da praia, ele falou com a samaritana no poço, ou seja, ele pregou a inclusão social, ele pregou a cultura de um reino diferente. A sua pregação era construída em cima de eu represento o meu Pai, que é Deus, eu trago o reino para vocês, que é a mudança de cultura, e eu tenho uma mensagem. Se você me aceitar como Salvador, o Espírito de Deus vai morar em você. Perceberam por que Jesus teve tanto sucesso? Tudo bem que ele era o Filho de Deus, eu sei disso, eu não estou questionando isso. Só estou deixando claro que uma mensagem de um pregador, para ter resultado, precisa ter uma construção do que ele é. Vou dar um exemplo de mim, para não falar de outros. Eu estou no ministério desde 1999. Aceitei Jesus em meados de 98 para 99. Me batizei em 88 para 89. Me batizei em 90. Fui batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá, desde o batismo, já dirigindo igreja, pregando em muitos lugares. Mas eu fui aprendendo com o tempo como ser um pastor. A forma de falar, de não ser agressivo, a forma de sentar, o lugar que eu posso ir, o meu comportamento. Tem muitas pessoas que experimentam primeiro a conversão e depois se socializam e se aculturam. Tem pessoas que não. A grande maioria, escute o que eu estou dizendo, a grande maioria das pessoas primeiro experimentam a inclusão social. É um paralítico que é curado, vai andar com Jesus. É um cego que enxerga e vai andar com Jesus. É a mulher do fluxo de sangue que enxerga e vai andar com Jesus. É a prostituta que é perdoada e vai andar com Jesus. É uma inclusão social. Depois ela vai entrar na cultura de Jesus. Antes ela se prostituía todo dia, agora ela vai começar a andar com Jesus e adorar todo dia. E aí é assim que Deus trabalha. Então, quer dizer, primeiro ele se inclui socialmente, depois religiosamente. Eles achavam que Jesus era como se fosse Moisés, que ensinou o povo a oferecer sacrifício, a queimar animais, a fazer isso, a fazer aquilo. Tem gente que, por exemplo, critica os macumbeiros, né? Às vezes eu vejo alguns crentes falar, eu encontrei um despacho na rua, o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, o primeiro ser espiritual a pedir um despacho foi Deus. Deus que ensinou Adão a pegar o animal e sacrificar. Deus que recebeu o sacrifício de Abel através de um animal. O que eles faziam? Se você pegar o livro de Levítico, somente Levítico, que fala sobre o ato cerimonial, a ceia cerimonial para sacrificar o animal, tinha como cortar, tinha como descalpar, tinha como tirar os ventres, tinha como separar o sangue. Era um ritual. Então, o que essas pessoas fazem, eles aprenderam com Deus. O diabo aprendeu com Deus, irmão. Quem está entendendo? Então, não tem que ter medo disso, não. Eles acessaram uma forma de adorar. Nós não precisamos mais, por quê? Porque nós fomos socialmente convidados por Jesus, culturalmente transformados pela forma de adorar e espiritualmente transformados pelo poder da fé em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é importante entender. Você veja que eu estou quase 1 hora falando e até agora eu não falei nenhum sermão pregado. Porque pregação não é só isso. Eu vou falar algo aqui para vocês que eu já falei para o nosso pessoal lá na igreja. O que é pregação para mim? Pregação é quando a pessoa chega na nossa igreja e a calçada está limpa. O vidro da porta está limpo. Os cabos estão alinhados.
as cadeiras estão organizadas, o banheiro está cheiroso, o som está ambiente, as luzes estão perfeitas, não está faltando lâmpada no teto. Ou seja, as paredes estão limpas. Isso significa que a igreja está bem cuidada. Uma pessoa chega num ambiente como esse, ela se sente bem. Ela se sente bem, ela se sente, eu estou num lugar bem cuidado, eu estou num lugar, um ambiente bom. As igrejas católicas, por exemplo, que tem aquelas cúpulas muito altas, é para dar a ideia de que Deus é grande, que o lugar da casa de Deus é grande e que você é menor. Tem toda uma linguagem disso. Isso significa o quê? Uma forma de pregar. Quando você pega um vídeo na internet desse pessoal do worship, você pega luzes, palco, forma que senta, forma que fala. Isso é uma pregação. Antes de você ouvir o hino, você já identifica ali um público social, uma cultura e um tipo de adoração. Ou estou errado? Não é assim que acontece? Então, é importante entender que, para você que é líder, eu tenho aqui pastores que estão participando, eu tenho aqui apóstolos, eu tenho aqui já líderes de coluna, eu tenho ministros de dança, ministros de louvor. Então, eu quero que você aprenda, eu quero que você desenvolva, que você entenda que pregação não é só aquele sermão que você prepara para pregar na igreja. Pregação é tudo que você é, tudo que você faz e tudo que você vive. Quantos estão entendendo? Bota uma mãozinha aí na tela e diz glória a Deus aí para você, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso. É muito importante. Passando, então, por esse processo de entender essa necessidade, essa importância de compreender o que é uma pregação, você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É obedecer tudo que está errado? Não, é respeitá-lo. Tem muito crente que não honra pai e mãe. Aí você quer que seu pai vá para a igreja como? Sua mãe vai para a igreja como? Porque seu comportamento é ruim. Então, quem não honra pai e mãe não tem uma vida longa. Então, a sua forma de ser cristão só na igreja não resolve. Nós tínhamos um cara na nossa igreja, vou falar dele aqui, que ele era apaixonado pela minha esposa. E eu sabia disso. Pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ele olhava, pelo jeito que ele se comportava, mas nunca expulsei da igreja, nunca briguei com ele. Por quê? Porque eu confio em Deus e na minha esposa. Então, ele veio interessado no objetivo, estava socialmente naquele local, estava moldado ao sistema religioso, aculturado à religião cristã da igreja, mas não era liberto. Qual que era o meu propósito, então? Bota esse cara para fora que ele é pilantra? Não. Vamos levá-lo a Deus, para que ele conheça o Senhor. Se o Espírito Santo transformar a vida dele, então ele virá para Jesus e vai esquecer essa situação e Deus vai libertá-lo desse espírito de pombagira. Se isso não acontecer, o que vai acontecer? Ele vai se desviar. E foi o que aconteceu. Essa pessoa foi embora, eu nunca tive problema, não gostei de falar com ninguém, nem briguei com a minha mulher por causa disso. E até hoje ele não fala mais comigo. Ele tenta falar com ela, porque não houve conversão. Então é importante nós entendermos isso, gente. Pregar é você trazer para as pessoas, é você entender que as pessoas estão A Úrsula está me dando mensagem aqui, não consigo ler o WhatsApp dando aula, me desculpa, não consigo. Então, as pessoas têm que compreender essa mutação, esse processo de construção. Essa pessoa, por exemplo, ela saiu da igreja, teve problemas, foi para longe, nunca mais falou comigo, mas essa pessoa ainda tenta falar com a minha esposa. A gente tem que entender, por exemplo, quando a pessoa vai atrás de uma cura, a amiga da Eve, por exemplo, estava lá endemoniada, possessa, nós somos lá, ela veio para a igreja? Não. Ela veio no culto e foi embora. Milagre não converte ninguém. Milagre socializa as pessoas. Milagre traz a pessoa para conhecer Deus, através da igreja e através da cultura. Amor, manda mensagem para a Úrsula, que ela está mandando um monte de mensagem para mim aqui, eu não consigo abrir na internet. Por favor, pede para ela que eu não consigo abrir aqui as telas, tá bom? Que eu não sei o que está acontecendo aí com a Úrsula, que ela está mandando zap para mim, entra na tela, não consigo. Apóstolo. Filha, para de mandar mensagem, por favor, agora que eu estou na aula, tá bom? Não precisa ver agora, não. Depois você olha. Ah, tá bom. Não, eu sei então, que eu estou mandando agora, senão eu vou esquecer depois.
Tá bom, é porque entra aqui na tela e eu não consigo dar aula. Então, gente, o que acontece? Eu pensei que você ia sair. Então, o que acontece? É importante a gente entender. Primeiro, tem um processo... a Úrsula é um exemplo. A Úrsula está aqui é um exemplo. A Úrsula veio do mundão, ela tinha um comportamento. A primeira coisa que trouxe ela para Jesus foi o sofrimento. Foi aquilo que não a satisfazia. Ela descobriu que aquilo que ela fazia não satisfazia ela. Então, ela vem para Jesus. Ela vem para Jesus, ela tem um impacto social. Ela é incluída num grupo que ela não estava. Aí ela vai ser agora aculturada, ela vai ser colocada na cultura da igreja. Tem muitas igrejas, por exemplo, que não aceitaria a Úrsula porque tem muita tatuagem. Tem ou não tem? Porque a cultura dessa igreja é diferente da outra. Tem igrejas que não ligam para isso. Estamos aqui pregando o reino de Deus, hein? Como está, e o Senhor vai transformar você de dentro para fora. Hoje, a Úrsula já está no processo de conversão muito alto. Está tendo revelação, está tendo intimidade com Deus, Deus está falando com ela, Deus está falando com o marido dela, ela está arrumando a vida dela, Deus está transformando tudo. Por quê? Porque ela passou do processo social para o processo de cultura e agora está no processo de conversão, como eu também estou me convertendo todo dia. Quem entendeu? Então, a pregação tem que ser mais do que falar no culto do pregador. Quanta gente que eu conheço, por exemplo, que prega, fala muito bem, ganha um monte de gente para Jesus, aí começa a pastorear a igreja e sai todo mundo. Por quê? Porque tem um dom de ganhar, tem um dom de evangelista, mas não tem um dom de cuidar, não sabe lidar no comportamento. É aí a questão do ministério. Então, é importante entender tudo isso. Vamos pular para frente, senão eu já estou falando há quase 1 hora, senão a gente não consegue chegar, né, a essa conclusão. Eu vou dar uma pausa agora. Deixa eu abrir aqui a tela para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo. Para me ver todo mundo de uma vez. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Nem lembro mais como é que é isso. Estou ficando velho mesmo. Vou abrir aqui para vocês quiserem falar com a gente. Quiserem colocar aqui, expor a sua opinião, expor aquilo que vocês estão pensando aí, sobre tudo que foi falado até agora. Estamos 1 hora já de aula. Pode abrir os microfones, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta até aqui, quem tinha essa visão de pregação, quem entendeu o que foi pregado. Apóstolo, eu entendi tudo que o senhor falou. Eu só queria assim, uma confirmação do ministério de louvor. O ser ministro de louvor. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de mim. Eu não consigo fazer um louvor sem antes ministrar à igreja. Uma pequena palavra rápida, vamos falar assim. Sim. E de repente, durante o louvor, e ministrando a igreja também com a palavra. Certo. Isso também seria uma pregação? Sim, é o que eu te falei. A pregação aí, nesse caso, não é só o fato de você pregar, como as pessoas imaginam, pregando. Uma pregação de 1 hora, como muitos pregadores fazem. Mas é você pregar através do seu falar. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar algo aqui, eu sei que você não vai se ofender, porque eu te conheço. Você é uma pessoa que tem um corpo avantajado, sempre teve, desde criança. E você é uma pessoa que já tem uma certa idade, e você é uma pessoa pesada. Então, você não tem a mesma mobilidade que tem a Eve, por exemplo, que pesa 40 quilos. É diferente. A Eve tem 20 e poucos anos, tem 40 quilos. É diferente. Mas quando você se sacrifica para subir no altar, para pegar o microfone, para ministrar, que você se esforça, você já está cantando antes de pegar o microfone. Você já está pregando antes de subir. É isso que eu quero que todo mundo entenda. Que pregar a mensagem religiosa é mostrar o que Deus é em nós antes mesmo da gente falar. Entendeu? Que aí o Ministério de Louvor é uma outra história, mas é nesse sentido que eu quero que todo mundo entenda o que eu entendo sobre homilia, ok? Ok, obrigado. Mais alguém? Apóstolo. Oi, meu querido. Você está sem imagem, tá? Só para te avisar. É que eu estou jantando, apóstolo, me desculpa. Desculpa, só fazer um não, porque eu não comentário. jantei ainda, estou com fome.
Só fazer um comentário. Eu concordo com isso que você falou. Acho que realmente a pregação não é só a ministração, né, da palavra. Tanto que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele fala que nós somos a carta de Cristo. Então, a pregação é um testemunho, né? Você testemunhando a sua forma de ser, a sua forma de agir, a sua forma de se comportar, já é uma pregação, você já está levando o evangelho, a transformação de Cristo, que Cristo está fazendo em você. A palavra evangelho significa boas novas, né? E quando o evangelho transforma nossas vidas, só o nosso testemunho é capaz de converter alguém, entendeu? Eu tenho inúmeras experiências de pessoas que eu trabalhei com elas, em que elas tiveram, assim, uma visão ao meu respeito, né? Não que eu sou perfeito, né? Mas elas falaram assim, poxa, o seu comportamento é diferente do fulano de tal, e ele também é evangélico, né? As pessoas chegaram até a me questionar, e ainda é pastor para ajudar, né? Eu falei, olha, o testemunho é dele, né? Ele Deus, entendeu? Não tem nada a ver com a vida dele. Eu tenho a ver com a minha, entendeu? Eu também não sou perfeito, eu também tenho as minhas imperfeições e tal, mas é para você ver como as pessoas reparam na gente, no nosso comportamento. Então, é um estilo, você está pregando, sem querer, você já está anunciando o evangelho através do seu comportamento, entendeu? Por isso que Paulo diz, vós sois a carta de Cristo, né? Nós somos a apresentação de Cristo aqui, do evangelho, através da nossa forma de agir e da nossa forma de se comportar. Jesus atraía as multidões devido ao seu testemunho, né? Nem pelos seus sermões, né? A forma de Jesus se comportar que atraía as pessoas, entendeu? E aí Jesus aplicava os seus sermões quando as pessoas estavam concentradas em volta dele, entendeu? E até individualmente também Jesus salvou muitas pessoas pregando individualmente para as pessoas. Então eu acredito que realmente é isso. Agora, a homilética, eu aprendi na teologia que é a arte de pregar. E a gente não prega só com a voz, né? A gente prega com expressão corporal também, né? A forma de pregar. Porque tem pessoas que sobem no altar, por exemplo, e não tem essa arte, não são... as pessoas podem até me entender mal, mas não é um artista, né? Pô, eu tenho que ser um artista? Não. Você tem que se expressar, chamar a atenção das pessoas através da sua expressão corporal também, né? E da sua... além da palavra, se expressar de forma corpórea também, para que as pessoas chamem a atenção das pessoas da mensagem que você está ministrando. Ok. Na verdade, é exatamente isso que eu estou falando, né? As pessoas têm que entender que, para ser um bom pregador de um sermão num púlpito, qualquer pessoa que tem uma boa oratória, um bom comportamento pode ser. Mas para pregar de verdade o que é divino para os homens, que nós queremos ser Jesus, precisa ser socialmente envolvido com ele, culturalmente transformado por ele e experimentado espiritualmente ao ponto de transmitir aos homens, né? Precisa ter essa experiência. Mais alguém quer comentar algo? A teologia ortodoxa, que a gente chama teologia tradicional, ela traz muito essa questão de nós falarmos, né, e colocarmos essa homilética ensinada no seminário teológico. Eu tive a oportunidade de fazer 3 bacharéis, que é a ideia de você aprender como se portar no púlpito, como falar, mas isso não é curso de homilética, isso é curso de oratória. Curso de homilética, que é pregar uma mensagem religiosa, é pregar com tudo que você é e com tudo que você pode ser. Por isso que eu transportei esta mensagem, essa matéria, para uma linguagem que eu acredito ser a correta. Bom, se não tem mais ninguém para falar, vai nós de novo. Ok, pessoal? Vamos nós de novo, então, aqui. Deixa eu liberar aqui nossa tela para a gente colocar a gente aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Aí, assim que fica melhor para a gente poder gravar, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Beleza. Bom, dentro desta
desta informação que nós passamos, vamos passar para a segunda fase da aula, que aí é falar sobre alguns tipos de sermões. Agora, a forma, quais são realmente as formas de pregar que transformam as pessoas, as revelações que fazem um excelente sermão. É a construção que você dá a um texto, ou a forma como você fala. Então, por exemplo, um bom pregador é um pregador que, ao entender o pilar do que é uma mensagem social, uma mensagem cultural, uma mensagem espiritual, ele ambientaliza-se antes de pregar. Antes de ele pegar a plataforma ou o microfone ou algo desse tipo, ele consegue entender aonde ele está. Um bom sermão é resultado de ambientalização do local. Então, por exemplo, nós somos apostólicos. E esta visão apostólica tem uma cultura, tem uma forma de ser, tem uma forma de louvar, né? Nós não louvamos, por exemplo, hinos que incentivam ódio, que incentivam a vingança. Nós louvamos coisas que são feitas para adorar a Deus, que nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Nós temos o louvor como uma ponte que nos liga até o Senhor para adorá-lo. Então, é uma outra forma de a gente viver e ver o louvor. Mas tem igreja que não. Igreja que é relampeia, é revolta, é vingança o tempo todo. A cultura daquela igreja é essa. Se eu não quero participar daquela forma cultural, estar ali de adoração, o que eu faço? Eu não vou naquele local. A mesma coisa de você ir numa igreja, ainda que seja evangélica, ainda que seja cristã, que tem uma cultura diferente da sua, e você tentar mudá-la, ou você querer repreendê-la, é tão absurdo quanto você não ser de macumba e querer pregar o evangelho dentro do centro. Pode dar certo? Pode. Mas não é, culturalmente, o lugar certo para você pregar. Entendeu, gente? Então, não estou dizendo que eu não posso ir numa igreja pentecostal. Esse dia mesmo eu fui pregar numa igreja que é estritamente pentecostal. Mas eu fui e preguei do jeito que eu prego. A pessoa que me convidou conhece o apóstolo, sabe que é daquele jeito. Então, eu fui e preguei do jeito que eu prego, entreguei as revelações do jeito que o Senhor me deu, como sempre, me usa pela sua grande e infinita misericórdia, e fui fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, da forma como o Senhor mandou fazer. Porque esse é a minha cultura, a minha forma de ser. Tem gente que não, tem gente que está numa igreja hoje de um jeito, vai para outra igreja evangélica, fica de outro jeito, tem gente que vai para outra, fica de outro jeito, quer dizer, não, a pessoa não está aculturada ainda, não está moldada à cultura da sua religião, entre aspas, do seu nível, do seu meio social. E aí ele acaba não tendo uma identidade. É claro que se você nasceu de novo, você pode chegar numa igreja que pula e rodopia, ou pode chegar numa igreja que o cara não dá nem aleluia nem glória, e você vai saber se pôr, vai saber se colocar, vai saber se situar. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade, pela graça de Deus, de pregar em 3 igrejas no domingo. Uma tradicional de manhã, uma reformada à tarde e uma pentecostal à noite. E eu preguei nas 3 igrejas e Deus me honrou nas 3 igrejas. Por quê? Eu não cheguei na igreja tradicional e fiquei xalabalaba, xalabalaba. Não, porque é uma igreja que não dá glória a Deus, não dá aleluia. Então eu preguei Bíblia pura. E ainda tirei uns amém, uns aleluia. Quem entendeu? Eu já fui pregando igreja tradicional e no meio da mensagem o Senhor falou, prega sobre cura. Cura. Mas não é uma igreja pentecostal. E de repente uma mulher levantou, vomitando, colocou um câncer para fora, era a mulher do pastor, e a igreja toda chorou, e foi um movimento parecido com a igreja pentecostal. Mas foi um momento. Não fui eu que provoquei o momento, foi Deus. E já cheguei à igreja pentecostal, que eu fui ministrar, vou rodando, pulando, quando eu peguei o microfone, o nego sentou, parecia que tinha um cemitério da igreja. Então, você tem que saber quem você é para pregar. Para você transmitir uma mensagem, você tem que saber quem você é. Seja uma mensagem falar, seja uma mensagem falada, seja uma mensagem cantada, seja uma oração. Por exemplo, tem gente que ora de uma forma. Aí chega no meio do povo pentecostal, ele quer gritar, quer chorar, quer fazer um monte de coisa. Tem gente que chega no tradicional, ele quer fazer uma mensagem diferente. Então, você tem que respeitar o ambiente. Jesus tinha sua identidade. É isso que eu quero falar. Primeiro, vamos lá.
A Bíblia diz que Jesus foi na mulher samaritana por Jacó. Ele não gritou, ele não esperneou, ele conversou com ela. E ele tinha a mesma linguagem sentado na casa de madrugada quando ele recebe Nicodemos. E tinha a mesma linguagem quando ele vai no Sermão da Montanha e senta para pregar para as pessoas quase o dia inteiro. A mesma linguagem quando ele senta com os discípulos. Ele era duro nas palavras, ele era verdadeiro, mas ele tinha o mesmo jeito de falar. Se você analisar, Jesus tinha a mesma forma. Uma das coisas que caracterizava Jesus e fazia que as pessoas ficavam impressionadas é que ele não mudava com o clima nem com o tempo. A única vez que ele realmente mudou foi quando ele entrou no templo e quebrou tudo que estava fazendo na casa do Pai, por zelo ao segredo de Deus. E ele nem pregou, ele só saiu quebrando tudo, depois que ele foi explicar o que estava fazendo. Mas ele já estava pregando quando ele quebrou tudo que estava errado. Sim ou não? Então, é preciso entender que, por exemplo, se eu tenho um jeito de cantar, eu não sou cantor, mas eu gosto de cantar como algumas pessoas falam, a cantada falada. Não adianta eu querer cantar igual a Evelyn canta, porque não vai dar certo. Eu vou desafinar, eu vou subtonar, vai dar tudo errado, porque ela canta daquele jeito. Então, se eu for pregar como ela prega, que é cantando do jeito dela, vai dar errado. Então, eu tenho que ter a minha identidade. Tem uma coisa que as pessoas falam muito, que é o ditado popular, que a igreja é reflexo do pastor. Por quê? Porque se o pastor se veste muito tradicional, os homens vão se vestir tradicional. Se o pastor é muito duro no falar, as pessoas vão acabar ficando duro no falar. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Nós fomos, depois do culto, jantar com um casal de filhos espirituais nossos, nos levou para um restaurante ali na Imigrantes, nós fomos jantar com eles para comemorar um aniversário, eles queriam fazer uma coisa especial. E aí a pastora que estava no carro, como ela é nova entre a gente, a caçula, ela disse, aquela moça é sua irmã, porque ela é igual a senhora, ela fala igual, ela tem o mesmo jeito, que era da pastora Jane. E eu falo para a Vivi, amor, eu não acho que a Jane parece tanto contigo, mas o jeito dela é tão parecido com a Vivi que todo mundo acha que ela é irmã da Vivi. Por quê? Porque elas são socialmente e culturalmente próximas no temperamento e na forma de ser. Então, ela adotou aquilo. Aí a gente fala da Universal do Reino de Deus, por exemplo. Todo mundo prega igual Macedo, porque o cara ouve só o Macedo. Se você ouvir só um pregador a vida toda, chega uma hora que você começa a falar igual o cara. É um poder de... Esses dias eu tive uma situação que o pastor Ivan deu uma bronca lá no louvor, aconteceu alguma coisa, aí uma pessoa chegou e falou assim, tá igual Ivan Mário mesmo, Ivan Mário. Por quê? Porque ele anda comigo, ele trabalhou comigo um tempo, ele está convivendo comigo, ele está ficando culturalmente parecido com o apóstolo dele. Isso está errado? Não está errado. E eu digo para todo mundo, que são os meus filhos espirituais, agora uma mensagem direta para vocês. Vocês têm que ser como eu, mas tem uma condição, tem que ser melhor. Porque você está me observando, você vê meus erros. Você vê aquilo que eu faço que não está certo. Então, você tem que a condição de fazer o que eu faço certo e fazer o que eu faço errado certo também. Então, você tem que ser melhor do que eu. Senão, eu não fui bem sucedido. Então, é importante entender que Jesus tinha uma característica pessoal. Repita para você mesmo. Eu preciso ter uma característica pessoal que identifique o Senhor através da minha vida. Eu preciso ter uma característica pessoal que identifique o divino através de mim. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 12, diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O escritor está dizendo, nós somos cercados por um monte de gente, então nós temos que ter um perfil. Nós temos que ter um padrão, temos que ter um modelo. A nossa igreja, por exemplo, a Mensageiro da Paz, não é uma igreja de costumes rígidos. Mas eu falo sempre, eu gosto das mulheres no altar mais compostas, ou de calças largas, de saia, dos homens sem mostrar os peitos, sem fazer muita... Por quê? Porque quando você sobe naquele altar, você não está representando a sua cultura. Você está representando aquilo que você acredita. Você está representando aquele que quer se manifestar ao homem. Você é espelho, é reflexo de Deus. As pessoas não estão indo lá para ver o Mário Alberto, porque o Mário Alberto é bonito. Eu sei que eu sou lindo, mas não é por isso que elas estão indo lá. Elas estão indo lá para ver o que Deus me dá na palavra para
tocar na vida delas, para serem socialmente incluídas, culturalmente moldadas e espiritualmente transformadas. Vamos repetir isso? Socialmente incluídas, culturalmente inclusas também e espiritualmente transformadas, culturalmente moldadas. É para isso que as pessoas vão à igreja. A igreja não é a Mensageiro, a Sara Nossa Terra, a Brasil para... A igreja somos nós. Mas nós vamos a uma igreja, a uma tribo, para sermos moldados. Se você for a tribo de Levi, tinha um costume, a tribo de Judá tinha outro, a tribo de Benjamim tinha outro, de Manassés tinha outro. Cada tribo tinha um costume, uma forma, só que todos eles iam para a igreja cultuar a Deus da mesma forma. Por quê? Cada tribo tem o seu jeito, mas quando chega diante do Senhor para adorar, ele é que estabelece a forma. Ele é que estabelece a cultura do reino. Então, isso é importante você entender. Jesus tinha um padrão, um jeito de ser com as pessoas, mas ele tinha nesse padrão, nessa forma de ser, uma outra maneira limpa de manifestar a sua glória e o seu poder às pessoas através de Jesus. Paulo, por exemplo, ele era tão sábio nessa questão de ambientalização, e quando ele chega em Atenas, no capítulo 17, no versículo 22 e 23, ele chega, tinha um monte de altares, um monte de Deus, ele queria falar de Deus, ou seja, ele queria pregar sobre o Deus que é divino, que tinha uma palavra para aquelas pessoas. Então, ele tinha que ser inclusivo socialmente, ele tinha que apresentar um modelo cultural de transformação e tinha que apresentar para aquelas pessoas um Deus que eles não conheciam. E ele viu lá ao Deus desconhecido, que também era um Deus. Mas ele viu lá o altar ao Deus conhecido. Ele disse, olha, esse Deus que vocês conhecem é que eu vou falar para vocês. E as pessoas vieram para perto, e aí, com o poder do Espírito Santo que ele tinha na vida dele transformado, mais a capacidade oratória, ele convenceu muitas pessoas naquele dia a se converterem ao Deus desconhecido. É muito interessante isso. Jesus chega no tanque de Betesda, quando ele vai curar aquele paralítico, o paralítico não sabia quem ele era. O paralítico não sabia quem ele era. O paralítico, diz a Bíblia, que pegou a cadeira e saiu. O sacerdote chegou e falou, quem te mandou carregar essa cama no sábado, cadeira? Essa cama no sábado? Ele disse, foi um homem, não sei quem é não. Então vai lá e descobre quem é e vem falar para a gente. Ele não sabia quem era Jesus, não sabia a identidade dele. Ele recebeu um milagre. Já no caso de Elias, por exemplo, a mulher via ele passando e mesmo sem falar com ele, pela atitude e o comportamento de Elias, ela dizia, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Porque ele pregava com a sua forma de ser, com o seu jeito social, com a sua cultura, que era a sua roupa, seus costumes, seu jeito, e também com a sua espiritualidade. Estão entendendo tudo direitinho? Está dando para ficar claro? Porque é muito importante vocês entenderem isso. Por isso que, às vezes, eu falo para as pessoas, você quer chegar na igreja, quer ter a oportunidade, quer pregar. Mas você está lá fora fazendo isso, fazendo aquilo, falando isso, falando aquilo outro. Você é muito radical. Não, eu estou dizendo para você que você tem que, primeiro, para pregar, tem que se socializar com a igreja, tem que se aculturar, tem que estar dentro da cultura daquele lugar, se moldar e depois falar. Você não pode chegar, por exemplo, em Brasília, subir lá na plataforma e começar a falar um monte de palavrão. Você pode xingar um monte de gente, de energúmeno, de corrupto, de cometer imbecilidades. Você não pode xingar o cara de filho de um P, de me, não pode fazer nada disso. Por quê? Porque aquele ambiente exige aquele converscote, aquela cultura. É como no púlpito. Às vezes as pessoas falam comigo, isso é contra, esse dia me perguntaram, isso é contra essas músicas, o pessoal fala você, você, você. Não é uma questão de ser contra ou não, mas eu não consigo, na minha cultura religiosa, e a religião, irmãos, ela é ruim quando ela é usada para o mal. Mas a religião foi Deus que estabeleceu. Forma de culto, jeito de adoração, converscote, forma de altar, jeito de pregar, linguagem, tipo de sermão, foi Deus que estabeleceu. Não fomos nós que criamos isso, foi Deus que estabeleceu. Então, ele criou esse sistema igreja. Ele criou esse sistema sinagoga. Ele criou esse sistema pátio, templo. Foi Deus que criou essa forma, para que todas as culturas se amoldassem à cultura do reino. Então, eu falo para as pessoas, como é que você quer pregar na igreja se o seu comportamento é assim, assim, assim?
Não dá. Não dá. Fica diferente. Por exemplo, você vai para a academia. Aí você vai na academia de terno e gravata. Tá estranho, não tá estranho? Você vai para a praia, vai para ser mais escandaloso ainda. Aí você vai para a praia de terno, gravata, óculos escuros, Bíblia na mão. Tá errado. Você está fora da cultura do ambiente. Agora, você não precisa botar um fio dental para ir na praia. Não é porque você não vai de saia comprida que você vai de fio dental. Por quê? Porque você não está lá para mostrar o seu corpo, você está lá para curtir a natureza. Então, você se preserva para o seu marido. Então, alguém olha e fala, nossa, como aquela mulher se veste com respeito. Existe uma diferença, não tem? Então, é isso que nós temos que entender. Outra coisa importante na questão dessas formas que o Senhor usava para falar, que eu gosto, por exemplo, tem 3 pregadores na Bíblia que eu acho interessantíssimo. Um deles é Elias, porque Elias pregava mesmo sem falar. João Batista, o cara havia vestido de pele de camelo, que era uma espécie de couro de animal, comia mel, e o trem lá de gafanhoto, que não é um tipo de comida, de árvore, e ele foi pregar no meio do Jordão, pregou uma mensagem dura, hipócrita, não sei o quê, e o povo ia e se convertia. Por quê? Porque o povo estava necessitado de uma mudança social, cultural e espiritual. Qual era a mudança social? Eles não aguentavam mais pagar impostos e ser subjugados pelo Império Romano. Qual era a mudança cultural? Eles queriam que o povo adorasse a Deus como tinha que ser, e não que eles fossem moldados à cultura de Roma. Igual a mudança espiritual. Eles queriam ser libertos, ter a terra deles, o lugar deles, com liberdade para adorar e cultuar a Deus, e acabar com a hipocrisia dos religiosos, com o comércio no templo e outras coisas mais. Então, aquela mensagem de revolta de João Batista deixava claro qual era o propósito da sua pregação. Com a sua roupa diferente da dos outros, sem vanglória, com o lugar onde ele escolheu, que era um lugar simples, onde tinha que ter um batismo que era simples de conversão, e uma mensagem dura de mudança espiritual. Então, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Quer ter sucesso na sua igreja? Aprenda. Você precisa ter uma cultura social, uma cultura de cultura e uma cultura de espiritualidade, que é tudo junto, uma cultura de reino, uma mudança de reino. Senão, não vai funcionar. Vai faltar alguma coisa. Vai chegar... Você já viu aquele exemplo? Quem é mais antigo aqui? Deixa eu ver quem está aqui ainda. Está aqui a Marli, que é mais antiga de igreja, a pastora Simone, tem umas pessoas aqui, o Neto. Já viu aquele negócio que o pessoal fala assim, igreja rodoviária? O que é uma igreja rodoviária? É uma igreja que tem uma inclusão social, a mensagem dela, vem que você vai ficar rico, por exemplo. Vem que você vai ficar rico. Ela, a mensagem, tem uma cultura religiosa. Ela diz para o cara, você tem que parar de beber, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que clamar, tem que pedir libertação. Para você ficar rico, tem que dar volta, tem que dar dízimo. É a cultura do reino. Mas quando ela tem que levar o cara a uma vida de intimidade espiritual, falta conteúdo. Então, o cara faz o quê? Ele já está socialmente incluído, ele já está culturalmente moldado a uma nova religião, a um novo sistema, e ele quer mais, ele quer espiritualidade, ele quer Deus. Então, ele sai e vai para Deus. Aí ele procura uma igreja onde ele vai ouvir a palavra, onde ele vai ouvir a pregação falada que enche o seu coração e enche a fome da sua alma. Vocês estão entendendo que eu estou ministrando para vocês uma aula sobre homilética, mas eu estou falando para vocês sobre tudo que leva uma igreja a ter sucesso na homilética? Quer ver uma coisa interessante? Um dia eu fui convidado para participar de um programa de televisão. Eu estava fazendo o programa da Renascer, que era aquele programa que tinha do Bispo G à noite, que era, acho que a 25ª hora, uma coisa assim, não me lembro o nome agora. Fiz quase 2 anos desse programa lá, quase toda semana eu ia. Pelo menos 1, 2 programas por semana eu fazia. Aí um dia me convidaram para uma outra televisão evangélica para fazer um programa. Aí eu fui uma vez, entendi mais ou menos o sistema, aí fui de novo convidado. Na segunda vez, eles me deram um tema. E o método deles é o seguinte: você vem aqui participar do debate,
mas você vai defender contra e fulano a favor. E eu não podia ser a favor, tinha que ser contra. E aí me convidaram para o debate, me deram um tempo, vocês têm que ser contra. Eu falei, não posso, eu não consigo defender isso contra. Não está em mim, eu sou a favor disso. Não, então eu não preciso mais ir no seu programa. E nunca mais eu fui convidado. Por quê? Porque eles têm esse sistema. Então, que na verdade eles querem o quê? 2 fantoches que sentam ali, que abram mão, que acreditam e digam o que eles querem que você diga. Para polemizar e para dar ibope. Já no outro programa da Renascer que eu ia, não. A gente tinha liberdade de falar o que a gente pensava. Sendo similar àquilo que estava sendo falado ou não. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso é uma forma de as pessoas quererem mudar você a alguma coisa. E você decide que não. Então, você decide. Por quê? Por que eu decido? Porque socialmente eu já estou incluído num povo que chama pelo reino. Eu prego Jesus, eu prego a presença do Espírito Santo e eu prego que eu vou morar no céu, que acredito na salvação. Então, eu já estou no tripé da minha central mensagem. Segundo, eu não vou mudar o meu jeito de pregar mais. Eu já tenho uma identidade. Eu estou preparando, eu estou até pensando em fazer com vocês, não aqui, mas no YouTube, para a gente liberar para todo mundo mesmo, 12 passos para redescobrir a sua identidade. Eu estou pensando em fazer uma sessão terapia que eu fazia com alguns pastores, que já fiz. Eu acho que eu vou dar uma palestra sobre isso. Vai ser umas 5 ou 6 palestras, talvez 3 dias, um lançamento. Estamos estudando como fazer. Isso vai ser bem legal. Mas voltando aqui para o nosso tema, porque nós já estamos quase terminando a aula de hoje. Meu Deus, já tem 1 hora e 30 minutos. Nós começamos 8h20, são 1h10. Então, para a gente avançar, Jesus tinha um método, tinha um padrão. Ele tinha uma identidade. Aí, vamos supor, a Evelyn vai cantar lá na igreja Jesus Cristo voltará dos 7 candeeiros de ouro. Aí ela chega lá, está todo mundo rodando, todo mundo pulando. A Evelyn vai rodar? Vai pular? Não, porque não está no DNA dela. Ela é proibida? Não, não é. Ela faz parte de uma cultura apostólica que acredita de forma diferente. O pastor Neto estava conversando comigo ontem, aí eu perguntei uma coisa para ele sobre uma situação, ele falou, eu estou acostumado com isso, com isso, com isso. Quando eu me deparo com algo tão estranho, com uma forma tão diferente, eu achei que não estava no nosso contexto. Então, quer dizer, é porque há uma questão social, cultural aí. Não quer dizer que a nossa seja melhor que a dos outros. Isso é uma coisa importante. Não quer dizer que a nossa cultura de reino seja melhor que a dos outros. É a que serve para nós. É a roupa que nos cabe. E é a forma como o nosso Deus divino escolheu se manifestar em nós para se manifestar aos outros. Você vê, Jesus Cristo prega com firmeza, mas com amor e carinho para a mulher samaritana. Mas ele prega com a mesma firmeza e com a mesma dureza quando chama ele de filho do diabo e ele diz, vocês estão dizendo, vocês é que são, e os caras tentam matá-lo, ele sai de meio da multidão e se esconde. Com a mesma firmeza que ele fala para o diabo, não vou ceder para você nas 3 tentações. Com a mesma firmeza que ele fala para o religioso durante a noite a respeito da volta, a respeito de como era nascer de novo. Então, é muito importante você entender estas fórmulas e este jeito cultural. Primeiro social, depois cultural e depois espiritual que nós vivemos. E Jesus nos trouxe padrão. Paulo também. Se você pegar as cartas de Paulo, qual era a homilia da pregação de Paulo na escrita? Ele sempre começa quase do mesmo jeito, termina quase do mesmo jeito, e sempre tentando interpretar o que Deus queria dizer para a igreja gentílica. Esse era o principal foco do apóstolo Paulo, que Deus disse que ele era apóstolo dos gentios. Mas se você pega João, por exemplo, João, no Evangelho de João, ou no livro de Apocalipse, se você pega ele falando, os detalhes, a riqueza de fatos, a riqueza de momentos, a riqueza do espiritual, a riqueza dos detalhes que ele fala, é alguém que conta uma história. Jesus, por exemplo, apesar de falar com firmeza da mesma forma, ele usava para cada público, ambientalizando mensagens diferentes. Para alguns, ele pregava por parábolas. Para outros, ele pregava por sermão de instrução. Para outro, ele pegou o sermão de revelação, trazendo algo que estava escondido, que estava guardado em Deus para as pessoas. Lá em Mateus 10, ele conta a história que manda os discípulos
Os discípulos voltam, 70. Quando eles voltam, chegam para Jesus e dizem, porque nós fizemos isso. Jesus, calma. Eu vi Satanás sair do céu como um raio. Não se vanglorie disso. Se vai se vangloriar, se vangloria do nome de vocês, está escrito livro da vida. Era uma forma de pregar para eles que aquele momento era muito pequeno para o que Deus tinha para realizar. E no final ele vira para Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor revelou a eles os segredos que não revelou aos grandes, mas aos pequeninos. Então, é importante entender essa forma de Jesus pregar. Ele instruía, ao mesmo tempo capacitava e ao mesmo tempo revelava. Só que em cada momento tinha um sermão diferente do outro. Então, uma coisa é uma aula que eu estou dando aqui. Outra coisa é uma pregação no culto. Outra coisa, agora, é todo mundo que consegue fazer isso? Não é. Tem gente que tem essa capacidade. Tem gente que só prega com as suas ações. Tem gente que prega com o seu comportamento. Por exemplo, nós temos na igreja uma pessoa que eu amo muito, que é a Rosilda. Eu não sei se ela está aqui hoje, que eu não vi ela. Não a vi, melhor dizendo. Mas a Rosilda, ela não é uma pregadora. Ela fala bem, mas não é uma pregadora. Só que a oração dela é linda. Ela orando parece uma pregação. Então, é uma forma dela pregar uma homilia. Se você pega algumas orações da Rosilda que ela já fez, tem começo, meio e fim. Ela dá exemplos, dá testemunhos, parece estar pregando. Mas é o jeito que ela tem de fazer isso. É o jeito que Deus usa ela para usar a Bíblia, para tocar o espiritual, para manifestar a bênção sobre a vida das pessoas. Então, é muito importante todos nós entendermos este estilo. Existem vários tipos de sermões, agora falando na teologia tradicional. Sermão metralhadora, o cara pega o microfone, sermão soneca, né? O cara começa a pregar e o povo começa a dormir. Sermão, eu costumo dizer que é sermão piadista, mas talvez o termo não seja esse, seria stand-up. Tem cara que prega quase como o Rio o dia inteiro. O Cláudio Duarte, por exemplo, tem essa graça. Vai um cara pregar a mensagem do Cláudio Duarte e fazer a brincadeira que ele faz. Está errado, velho. Fica chato, fica enjoativo, mas ele tem essa graça. Já pensou o Cila Malafaia pregando como Cláudio Duarte, o Cláudio Duarte pregando como Cila Malafaia? Ia ser muito estranho. Aquele menino lá que prega agora, que é moderno, aí o David Lovato, David Lovato, já imagina o David Lovato pregando piada igual o Cláudio Duarte. Não vai dar certo. Imagina Napoleão Falcão pregando igual o Rina, do Bola de Neve. Imagina o Bispo Macedo pregando igual a Idecaso Takayama, por exemplo, ou igual a Gesiel Gomes. Não vai dar certo. Então, a forma de pregar a mensagem falada, é uma forma onde cada um tem um estilo que vai do temperamento da pessoa, do jeito como a pessoa é, da forma como a pessoa contextualiza a vida, como a pessoa vê as coisas. Então, tudo isso é importante. Tudo isso é maravilhoso, mas isso é resultado do contexto social que a pessoa está. Você pega um menino, por exemplo. Esses dias eu postei um vídeo de uma mulher no Rio de Janeiro e ela falava algo assim tão interessante. Eu não sei se nesse vídeo aqui eu podia até compartilhar com vocês de novo aqui na aula. E ela fala Jesus e passa na vara, não sei o que, a linguagem do morro. Aí teve um irmão que mandou para mim assim, Deus me livre, apóstolo, que coisa horrível. Disse, meu filho, é a linguagem social dela, na cultura onde ela está. Eu me lembro que uma vez eu fui numa tribo indígena com o irmão Zequinha, que hoje é pastor da Assembleia de Deus do Belém. Chegando lá, nós fomos a primeira vez naquela tribo, e os caras falaram, tem que tirar a roupa para entrar, véio, tem que vestir igual a gente. E aí a mulher dele estava junto, ele mandou a mulher embora, né? Porque a gente ia voltar para a cidade, a nossa cultura não era aquela. Mas eu e ele entramos com aquele negócio esquisito por cima da tanga. Graças a Deus não precisou tirar a cueca. E nós entramos ali, estava todo mundo desse jeito, as mulheres com de fora e tal. Então, aquilo nem provocava excitação, nem provocava curiosidade, porque é tão natural entre eles que você acaba sendo natural. Então, isso você tem que se contextualizar para pregar a mensagem falada. Mas o seu comportamento que vai dizer. Eu me lembro muito de um grande amigo que já dorme no Senhor, ele morreu esse ano, que é o bispo Edivaldo, que era da nossa igreja, indígena, cacique. Ele me contou que uma vez foi um pastor na aldeia pregar, e era um dia de festa, como que eles falam? Esqueci o nome agora, mas era uma festa como se a gente fizesse festa junina, era uma festa assim que eles celebram todo ano. E aí as índias se pintam, todas seminuas, os homens também e tal,
E aí esse cara foi pregar nessa aldeia, nesse dia, participar com mais um irmão. E ele ficou muito assustado, havia muitas índias bonitas, e ele começou a olhar para as índias demais. E aí os índios decidiram que iam castigá-lo por isso, que ele estava desejando as índias. Então, quer dizer, ele foi lá pregar o evangelho, mas ele não conseguiu conter o seu velho homem. Por quê? Porque ele era socialmente incluído na palavra, culturalmente um cristão evangélico, mas espiritualmente não havia se transformado ainda, porque a carne falou mais forte do que a missão que ele foi fazer. E ele só não morreu porque, na hora H, o Edivaldo pediu para só dar uma surra nele, soltar ele no mato e mandar ele de volta para a cidade, porque não respeitou. Então, é importante a gente entender que nós temos que compreender qual é o nosso papel, como funciona a pregação. Então, se você tem uma igreja, aprenda. A calçada da tua igreja prega, o púlpito prega, a forma como as pessoas se vestem prega, as cadeiras como estão postas. Por exemplo, tem muita gente na nossa igreja que queria que tivesse um corredor no meio e as cadeiras laterais. Essa ideia de igreja é de igreja tradicional. Igreja tradicional em todos os sentidos, tanto tradicional pentecostal como tradicional. É uma fórmula. O corredor central, em foco no pregador e tal. A nossa igreja apostólica é auditório, é arena. É a igreja onde o público é tão importante quanto todo o palco está acima. É como se houvesse uma interação, é uma linguagem, é uma forma de falar. Por isso que as nossas igrejas ficam dessa forma. Aí alguém fala, pô, mas nunca pensei nisso, porque você nunca parou para pensar que essa é uma cultura de uma igreja apostólica, é a cultura de uma comunidade. Quando você cria um corredor no meio, ainda que todo mundo não saiba, você está criando uma cultura de uma igreja tradicional, onde o centro é o pregador, o centro é o pastor e não a comunidade como um todo. Isso é uma forma de pregação. Você vai numa igreja, por exemplo, onde os músicos estão todos embaixo e lá em cima está o altar, está dizendo o seguinte, ainda que o pastor que fez isso não saiba, mas a linguagem que é oriunda aí do final do meio século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, é a seguinte, o orador é o mais importante, o pastor é o mais importante, ele é a autoridade máxima, ele é o cara, e os músicos estão aqui só para colaborar. Quando você pega uma igreja que os músicos estão atrás do altar, que tem um altar mais alto para a música, e o pastor desce mais ao nível do povo, ele está dizendo, todos nós somos iguais, mas eu estou aqui para trazer algo do eterno para a sua vida. É uma linguagem, é uma forma de expressar. Por isso que quando você vai num parlamento, que é um parlamento de deputados e senadores do mundo inteiro e da ONU, você tem lá o lugar onde sobe o areópago, onde a pessoa vai falar, mas ele não é um lugar de destaque. Todos estão sentados no mesmo nível, ou no mesmo modelo de cadeira, ou da mesma forma. Por quê? Na maioria das vezes, sentido arena, para dar a ideia que somos todos iguais e um faz parte do outro. Tenho certeza que você talvez nunca tenha ouvido falar disso. E, aliás, tem muito pastor que nem sabe sobre isso, nem tem esse conhecimento. Mas é a ideia. Quando você tem uma igreja, o pé direito é muito alto, principalmente quando é cúpula, isso significa o quê? Que esta igreja, ela está dizendo, o Deus que habita aqui é tão grande, você é tão pequeno, que você precisa dele. E, normalmente, as igrejas que têm esse formato, elas têm corredores que vão até o centro, dando foco no pregador. Por exemplo, nós temos uma denominação que é muito famosa no Brasil, e ela faz o quê? Essa denominação, ela não tem, por exemplo, ela não tem músicos, ela tem um cara com teclado e voz, e o pregador é o central e acabou. Quer dizer, eu estou aqui para falar para vocês e pronto. Então, é uma cultura, é uma forma social de inclusão, cultural de... Alguém está com o microfone aberto, desliga aí, por favor. E... senão fica chiando aqui, a gente acaba dando interferência, por favor. Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente compreender, entender essas diferenças. Às vezes você chega numa igreja, por exemplo, que está muito cheia, a igreja é pequena, aí a gente fala, tem que sair daqui, tem que ampliar. A Bíblia diz, tem que ampliar as tendas. Aí fala, não, mas é muito despesa, é aluguel. Meu, se você está com dificuldade na pequena, está com dificuldade na grande, e Deus que honra na pequena, vai honrar na grande. Mas qual que é a ideia? É a ideia cultural. Por que a gente não pode ter uma igreja igual à Igreja Universal? Porque nós não somos igual à Universal. Nós temos palco, nós temos músico, nós temos outro estilo de altar. É diferente, é uma outra cultura, é uma outra forma de ser. Assim também a Batista, assim a Metodista, assim, cada igreja tem a sua cultura local. Ela cria um grupo social,
Ela cria a sua cultura e da sua cultura traz a revelação da espiritualidade para as pessoas, através do louvor, através da pregação, através da oração. Quantas pessoas você já ouviu dizer que foi para a igreja e ficou porque a igreja era calorosa? E no final do culto alguém foi e deu um abraço. Alguém cumprimentou. E quantas... Tem uma irmã da nossa igreja, que eu acho que ela não está aqui, eu posso falar isso, ela disse para a Vivian, eu já fui em várias igrejas na região, mas eu entrava e saía, nem parecia que o povo nem me percebia, parecia que eu não era ninguém. E eu cheguei aqui, todo mundo me abraçou, foi tão amigável, tão caloroso, que eu me senti em casa, eu me senti amado. Então, aquela pessoa não se converteu pela pregação do apóstolo Mário, por uma revelação de alguém da igreja, por uma palavra profética, se converteu pelo carinho. A pregação que conquistou ela foi um abraço no local. Quem está entendendo? Tem gente que não tem necessidade disso, a pessoa não quer nem ser tocada, inclusive. Ela quer entrar, participar e ir embora, não quer ter compromisso com nada. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que tem necessidade de carinho, de afeto, de atenção. Todos estão entendendo? Então, tá bom. Gente, já estamos aí com 1h30 e poucos de aula, falando sobre essa homilia. Podíamos falar sobre sermão expositivo, sermão temático. Sermão temático, você coloca um tema e dentro desse tema você discorre dentro da Bíblia. É muito perigoso o sermão temático, é o mais usado. Mas tem muita gente que pega, por exemplo, a sua ideia e pega versículos para calçar no seu sermão. Como fazer um sermão? Como fazer uma história? Tem que ter começo, meio e fim. Como é um sermão pregado? Um sermão falado. Como é um sermão falado importante e bom? É o sermão onde você tem uma introdução para dizer o que você vai dizer. O que a Marli falou aqui. Quando ela vai cantar, ela sente a necessidade de falar antes de cantar. Por quê? Porque ela vai introduzir. Isso chama-se introdução. Depois ela vai pregar cantando. Ela vai contar uma história que tem começo, meio e fim. Tem uma música que a gente cantou antes na igreja, que eu gosto muito, né? Que ele fala, porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. Aquilo é uma pregação, está dizendo o que ele vai dizer. Aí ele fala, tem muita gente que não quis subir, não quis ouvir a voz de Deus, mas Moisés subiu no monte, eu quero subir no monte. Não quero que Moisés suba por mim, eu quero ter intimidade com Deus. É uma pregação. Por isso que eu falo sempre louvor. Quando vocês vão cantar um hino novo, alguém antes tem que dizer para as pessoas que aquele hino é. O que ele significa, para depois cantar. Senão as pessoas não sabem o que estão cantando. A gente vai cantar, não vai entender nunca. A mesma coisa a pregação. Você não pode chegar na pregação e já descer a linha no final. Tem que ter começo, tem que ter meio e fim. Jesus dizia, certa vez, eu vou dizer uma palavra. Havia um homem que saiu a semear. A pessoa sai daquele ambiente onde está, a mente dela é levada a um plantador. Era uma cultura, um local que vivia da agricultura. Então, todo mundo sabia que era um homem que saía a semear. Ele dizia, esse homem saiu a semear e ele pegou a semente. Então, Jesus leva ele, tira a pessoa do local onde ele está ouvindo e leva na mente até onde está a mensagem. E aí ele começa a dar os exemplos. É importante entender esse tipo de coisa. Quando ele falava com os hipócritas, ele vai dizer, vocês não devem fazer com os hipócritas que sobem na rua, que fazem isso e isso. Porque era o que o povo via, era a revolta espiritual do povo. Então, é importante você entender que o sermão melhor e o excelente sermão é você pregar algo que tem introdução, começo, meio e fim. Essa é a grande verdade. Bênção de Deus, apóstolo e pastor Lorivando. Ah, meu querido Lorivando, um beijo no coração do Lorivando de Rio Claro. Que bom que você está aqui com a gente. Pessoal, são 21h50. A gente está a 1h40 de aula. Eu vou abrir agora para as perguntas e respostas, deixar você à vontade. Alguém pode dizer assim, por que o senhor não deu os tópicos ortodoxos da teologia? Por que não falou sobre... Porque falar pode ser somente... Preste atenção. Falar pode ser somente oratória, mas pregar é todo esse contexto. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui para o nosso pessoal. Quem quiser aí falar, fica à vontade. Alô, alô, pessoal. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Acho que ela não estava boa, não. Tem bastante gente que saiu. Aposto. Quem é? Tá me ouvindo? É a Úrsula. Fala. É que eu não estou vendo a imagem, então não sei quem é. Pode falar. Não, é que tá apagado aqui, que eu tô com um pouco de dor de cabeça, porque eu tirei meu dente. Então,
por exemplo, né, o senhor estava falando sobre a pregação, por exemplo, na igreja. Tipo, por exemplo, uma pessoa igual eu, né? Um dia, eu quero poder pregar, né? Eu já faço isso, às vezes, na rua com alguém, quando eu evangelizo. Mas, por exemplo, que nem eu tenho tatuagem, eu tenho um estilo diferente das pessoas da igreja mesmo. Tipo, eu sou diferente de algumas pessoas da igreja, entendeu? Aí você acha que, tipo, eu não me encaixo ou eu tenho que mudar alguma coisa? Porque tem gente que pensa isso, muita gente mesmo. Até já falou, né? Ai, tipo, ela tem tatuagem, nossa, você é crente, você tem tatuagem, você tem alargador, entendeu? Mas eu já orei, já falei com Deus sobre isso e tá tranquilo. Porque eu acho que Deus, ele olha mais para dentro. Bom, eu penso o seguinte, Úrsula, o fato de você subir no altar para pregar alguma coisa hoje não significa que você vai ter que cancar a pele e tomar um banho de óleo queimado para mudar a pele. Não vai acontecer isso. O problema não é você estar tatuado ou não. É quando você pregar, se você vai dar mais valor para mostrar a tatuagem ou o que você vai dizer. Entendeu? Igual, por exemplo, uma mulher com garota de certeza programa. é o que eu vou dizer, né? Ouve um pouquinho, por favor. Eu vou dar um exemplo. Igual a garota de programa. Ela se veste para matar. Ela vai para o trabalho dela para ganhar homens. Aí ela se converte. Aí ela vai subir no público do mesmo jeito? Não, vai subir diferente. É igual você. Você vai se vestir como você se veste na igreja hoje. Você vai como você vai para o culto. Você vai vestida normalmente. O mais importante de você não é mostrar mais a tatuagem, mas sim mostrar o Jesus que está em você. Então você vai subir lá e vai pregar desse jeito. Não tem problema nenhum. Tá bom? Fica tranquila com isso. Tá bom. Obrigada. E, na verdade, você já prega, né? Obrigada, apóstolo. Boa noite. Noite boa. Mais alguém? Eu prego. Mais alguém? Gente, ninguém quer falar nada, que povo quietinho. Aleluia. Aleluia, aleluia. Paz e graça. Paz e graça, pastor Neto. É que a gente fica só se alimentando, só aprendendo, e de momento eu estou me socializando, aprendendo a cultura apostólica, e até chegar nesse nível espiritual. Eu comecei esta aula apenas com o entendimento de que homilética é a arte de pregar. E na teologia aprendi 3 tipos de mensagem: temática, como o irmão falou; textual, quando pega um texto, por exemplo, o cego de Jericó; e expositiva, quando expõe a vida de alguém, como a de Paulo, Gideão. E agora tudo para mim é novo. O irmão é muito inteligente, muita palavra, e a gente só fica em êxtase sem saber o que falar. É assim. Está todo mundo aqui assistindo do meu lado, aqui a Érica, a pastora Edna. Paz e graça, paz e graça. Então, por isso que eu acho que todo mundo fica assim também, sem saber o que falar. Mas é benção, é benção. Que bom. Eu vou tentar abrir aqui algumas conversas, deixa eu ver se eu consigo. Eu estou apanhando o Zoom hoje, acho que o Zoom está bravo comigo, sei lá. Deixa eu fazer isso aqui. Isso, fazer assim. Aí aqui eu ponho a galeria, pronto. Tem algumas conversas aqui no chat. Paz e graça, apóstolo. Paz e graça a todos. Paz e graça, filha. Eu estou igual o pastor Neto, embevecida com as palavras aqui, porque o que eu mais tenho buscado é a minha identidade em Cristo. E aí o Senhor me vem e me fala que homilética é tudo, que tudo representa, tudo tem que falar de Jesus, e é exatamente isso que eu acho, que tudo comunica. E foi sensacional a aula, realmente a gente fica sem ter o que falar, fica só meditando, fica só absorvendo, falando como Deus é maravilhoso. Muito obrigada por essa aula.
Amém, 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 amém. Muito obrigado, Ju. Ju é a nossa princesa de Diadema, a esposa do nosso querido Eduardo Barros, e está aí nessa fome aprendendo. Que bom, fico feliz. Não tem nada mais gratificante para um professor do que trazer algo que surpreenda e algo que traga uma nova construção nas pessoas, porque esse evangelho maçante, no sentido de padronizado, né, o textual, então isso aí não é, isso é oratória. Se eu vou falar em hermenêutica, eu vou falar um pouco, em exegese eu vou falar um pouco sobre isso, mas pregar é outra coisa, pregar é muito mais que isso, né? Pode falar, próxima pessoa, fica à vontade. Alô? Alguém pediu para falar aí? Paz e graça, apóstolo. Ô, minha apóstola Carla Nascimento! Deixa eu ver se você vai entender a minha pergunta. Eu também já Se eu não peguei, entender, eu você já me comecei. explica. Oi? Se eu não entender, você me explica. Olha, eu já comecei a aula já, porque fui levar meu neto lá na casa dele, já comecei a aula, vi você falando. Mas se eu entendi o que você falou que a arte de pregar tem a arte de pregar, que é a oratória, né? Que a pessoa vai lá e igual que muitos pastores estão pregando coach, então, que envolve a igreja, envolve tudo, e as pessoas choram. Isso não é como é? Homilética, né? Isso mesmo? Homilética. Homilética. Para Mas mim, você falou? para mim. Isso, para mim não é. Para tá. mim, isso é exercício da oratória, qualquer um pode fazer. Certo. Mas aí você falou que você citou algumas pessoas que, tipo, a cantora, que tem que era evangélica e tal. Então você falou que as pessoas que têm esse exercício do saber da oratória, elas não têm realmente um encontro com Deus. Elas usam aquilo, mas elas realmente não têm um encontro com Deus. E a pessoa que prega a mensagem da cruz, que como você falou aí, mas ela pode vir também a desconhecer isso que ela vai pregar um dia. Assim. Não é isso mesmo? Como você pegou depois, como você disse, eu te peço que você, assim que a aula for postada no Hotmart, como você é aluna oficial, entra no começo da aula que eu explico exatamente isso com todos os detalhes. Uhum. Tá bom? Que aí você vai entender bem o que eu estou falando. Porque, na verdade, o que acontece? Para a língua portuguesa, a homilética é a arte de pregar mensagem religiosa. E, para mim, uma mensagem religiosa é mais do que só oratória. É o comportamento. Mas tem gente que está na igreja, eu dei o exemplo de um cara, por exemplo, que congregou com a gente, que ele dava em cima da Bíblia. Não literalmente. Mas eu percebia que ele gostava da minha mulher. E aí ele estava socialmente convivendo conosco, ele estava culturalmente envolvido na igreja, que ele parecia com a gente, estava na cultura da gente, mas não tinha encontrado a espiritualidade, não tinha se convertido. Então, você faz o que com uma pessoa dessa? Você deixa ela que o próprio Deus expulsa para fora. É igual um furúnculo no corpo. Se você tiver com um furúnculo no corpo, na minha época de criança, a gente pegava carnegão, né, no furúnculo. Aí, o que o pai fazia? Coloca uma meia em cima e vai jogar bola. Porque aí o sangue esquentava e aquilo saía sozinho. Precisava espremer, não doía tanto. Somente quando era na região das pernas e tal. Porque, onde tinha músculo. Então, é mais ou menos isso. Tem muita gente que prega muito bem, que se veste, fala como a gente, mas tem uma ótima oratória, mas não tem espiritualidade, não teve encontro com Deus. Ok, apóstolo. Obrigada. Entendi. De nada, filha. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Mais alguém quer falar algo, quer perguntar alguma coisa? Bom, se não há, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você pegar sua Bíblia e eu vou comentar sobre um dos sermões que eu acho mais extraordinário nas Escrituras. Um sermão que foi pregado no livro de Mateus, capítulo de número 5 ou 6, chegando nele aqui.
capítulo 5. E eu vou só pontuar esse sermão para vocês, ok? Vamos lá. Jesus começou a pregar no capítulo 4, versículo 12. Jesus começa a pregar e ele vai falando sobre as pessoas saindo de Nazaré. Ele sai da sua terra natal e ele começa a ir para outro ambiente. Então, quando Jesus começa a pregar, o que acontece? Ele começa a falar o que alguém tinha pregado. Mesmo sendo uma mensagem, pastor Neto, que na teologia ortodoxa seria uma mensagem expositiva, ele não fala dele, ele fala de Isaías. E ele começa a dizer, Isaías é isso. Apóstolo Marcelo, desliga o seu microfone para mim, querido, por favor. Eu acho que está saindo aqui alguma coisa de televisão. Desculpa, apóstolo. Não, tudo bem. É que eu não estou conseguindo desligar porque eu estou gravando pelo iPhone e não pelo notebook. Aí eu não consigo ter acesso a mutar. Então, depois que ele fala sobre isso, ele fala o seguinte, Isaías pregou sobre um cara que vai abrir um caminho no mar, além do Jordão. Ele está falando de quê? Alguém que ia atravessar uma nova esfera de convivência. Aí ele diz, e esse povo que estava nas trevas viu uma luz. Ele está levando as pessoas a pensarem, a sonharem com aquilo que elas estavam esperando. Aí, quando as pessoas estão sonhando, aí ele diz, arrepende-se porque o reino de Deus está próximo. Ele não disse que era ele. Ele instigou as pessoas a desejarem o que Isaías disse, porque elas estavam vivendo socialmente escravizadas, culturalmente obrigadas a viver como Roma, e espiritualmente com a igreja corrompida, o sacerdócio corrompido. Então, por esse motivo, Jesus pega esses camaradas e chama a atenção deles. Quando eles... Quem é? Jesus diz, espera aí que o reino está chegando. Aí Jesus primeiro vai chamar discípulos. Vai chamar homens, através de milagres que você já sabe. Depois que ele fala isso, chama os homens e cura alguns enfermos para provocar a evidência da presença divina. Então ele começa o sermão da montanha. E em vez de Jesus descer a lenha, ele fala, você é bem-aventurado, porque você chora. Olha esse texto. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que tinham fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, porque é esses aí que vão entrar no reino dos céus. Ele ainda não está falando dele, mesmo falando dele. Porque ele está levando as pessoas a entenderem que o reino estava nelas e era através delas. Era uma mensagem completamente diferente do que existia na época. Eles diziam, traga uma pomba e tem um pecado perdoado. Traga isso, tem aquilo. Jesus disse para Pedro, vem que eu te faço pescador de homens. Vamos curar os enfermos. Vamos viver o que Isaías diz. De repente, as pessoas não sabiam nem quem ele era ainda, tanto que ele vai perguntar isso lá no capítulo 16. Então, a principal mensagem nossa tem que ser essa de instigar as pessoas. O apóstolo Marcelo deu um exemplo aqui, que ele já contou esse testemunho para mim uma outra vez, que um pastor que trabalhava com ele disse, você é diferente, você é isso, você é aquilo. E aí as pessoas perguntam, como é que um pastor achou o outro diferente? O comportamento deixou a dizer que aquele homem tinha outra coisa que o outro não tinha. Vocês estão me entendendo? Então, não é chegar falando de Jesus, não é chegar dizendo tem que ser salvo, vai para o inferno, nada disso. É chegar mostrando para as pessoas que o problema delas tem solução. Toda pregação tem que apresentar uma solução. Toda pregação tem que apresentar um convite. Toda pregação tem que apresentar um chamamento. Toda música tem que convidar as pessoas para alguma coisa. Toda pregação tem que convidar a pessoa para algo. Você não pode chegar para a pessoa já dando a feijoada. Você tem que dar salada para a pessoa comer antes da comida. Por isso que existe introdução. Aí Jesus continua. Quando ele pega essas pessoas, vê só, ele fala, você que é humilde, você que é pacificador, você que é pobre. Ué, 99% era pobre. Aliás, os que se achavam ricos de Israel estavam pobres, porque Roma tomava tudo. Então ele pegou todo mundo na mensagem, ele chamou todo mundo. Aí depois ele começa, mas quem é assim, que quer ver o reino, quer conhecer o reino, precisa ser sal da terra e luz do mundo, tem que ser diferente. Tem que socialmente se mudar a cultura desse reino.
porque nesse reino tem que ser diferente. Depois Jesus diz assim, ó, você, além de ser como o sol da terra e luz do mundo, quem é do reino cumpre a lei. Quem é do reino vence a religião, ultrapassa a barreira da cultura religiosa. Mais para frente um pouquinho, ele diz assim, quem é do reino não mata, não difama, porque aí ele vai dizendo sobre homicídio, não homicídio de quem enfiou a faca, como a lei dizia, homicídio é aquele que mata a esperança, que mata a cultura, que mata o coração. No versículo 27, capítulo 5, ele começa a dizer assim, olha, e vocês também não podem adulterar. Se você acha que adulterar é só dormir com uma mulher, para aquele que é do reino, se você olhar para ele desejar, você já pecou. Se você pegar, já pecou. A mão direita, que você sabe que é, já pecou. Adultério não é só dormir com a mulher do outro, desejá-la, você já está em pecado. Quem é do reino não pode pecar. Aí depois ele diz assim, olha, e você tem que tomar cuidado. Quem é do reino de Deus não fica jurando por Deus, não, porque você não é dono de Deus, nem da terra, nem de nada. Você tem que jurar por você mesmo. Você tem que se garantir, você tem que ter testemunho, você tem que ter vida. Aí um pouquinho mais para frente ele fala, e outra coisa, quem é do reino, versículo 38 até o 42, você não pode se vingar. Não pode fazer como a lei disse, olho por olho, dente por dente. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que abraçar. Depois diz assim, ó, e outra coisa, lá no Velho Testamento, Davi matava a cidade, cortava o pescoço, arrancava a criança, matava tudo. Mas vocês, se vocês forem do Rei de Deus, vocês têm que ser como eu sou. Vocês têm que amar os inimigos e vigiar com os amigos para você não ofender, para você não machucar, para você não ferir. Aí, no capítulo 6, ele começa a dizer, e quem é aquele que é como o sal da terra? Quem é aquele que cumpre a lei? Quem é aquele que não provoca a morte na mente das pessoas? Quem é aquele que não provoca desejo, não deseja o que é dos outros, não comete adultério? Quem é aquele que não está disposto a abandonar o que Deus deu, o casamento, qualquer coisa, tem palavra? Quem é aquele que não jura em vão, porque tem capacidade de cumprir pelo fio de bigode a sua palavra? Quem é aquele que não faz vingança com as suas mãos, que não carrega ódio, a espada? Quem é aquele que ama o seu inimigo, também é aquele que ajuda o pobre necessitado. E aquele que ajuda o pobre necessitado é aquele que sabe que suas orações não precisam ser levadas no templo, não precisa oferecer animal. Ele pode falar com o Pai e o Pai responder. E ele diz, orai assim, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois que você ora ao Pai, você quer ser mais santo. Então ele diz, agora você tem que aprender como jejuar. No versículo 16 do capítulo 6, depois da oração, ele diz, agora vocês têm que aprender a jejuar. Por quê? Porque quando você jejua, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você começa a receber os tesouros que estão no céu. Você vai usufruir dos benefícios daquele que acessou a vida de conversão e a vida espiritual, que é o Reino dos Céus. E depois que você tiver vivido isso, você vai parar de ficar preocupado com as coisas desse mundo. Por quê? Porque você é um bem-aventurado, você é alguém que é o sol da terra, você mudou, você é alguém que cumpre a lei de Deus, a vontade do Senhor, você não provoca a morte na vida dos outros, você não adultera, não deseja a mulher dos outros, você está satisfeito com o que você tem, você não larga aquilo que você tem de qualquer jeito, por qualquer coisa, como é na questão do divórcio, você não fica jurando pelos outros, nem por Deus, porque a sua palavra basta, o seu testemunho basta, você não vai querer matar as pessoas, como a Bíblia dizia que você podia fazer, porque você sabe que a vingança pertence ao Senhor, Ele sabe o controle de tudo, você não vai odiar ninguém, você vai amar os seus inimigos, com os amigos você vai respeitar. Uma vez eu preguei na igreja essa mensagem, acho que a Evelyn deve lembrar que está aqui com a imagem, eu preguei uma vez, trate os seus familiares como alguém que você conheceu pela primeira vez todo dia, e você não vai ofendê-lo. Diga bom dia, boa tarde, muito obrigado. Para o seu marido, para a sua mulher, você viu com ele há 20 anos, faça isso todo dia. Você vai sempre cativar essa pessoa. Aí ele diz, e se você é uma pessoa assim, você vai amar aquele que tem necessidade, você vai amar as pessoas que precisam. E se você começar a amar as pessoas que precisam, que são a imagem e semelhança do Criador, então vou ensinar para você como acessar os céus, como você deve fazer, você deve orar. E depois que você orar e acessar o céu e pedir para que a vontade do céu se manifeste na sua vida, então você vai começar a entender que precisa ter uma vida mais santa, você precisa jejuar. Quando você jejuar, você vai abrir mão dos seus desejos, da sua carne, você vai mortificar, e sabe o que vai acontecer?
você vai começar a descobrir que as preocupações da vida não valem nada, porque Deus está no controle de tudo. E depois que isso acontecer, você vai viver aquilo que é mais importante. Você não vai mais julgar o próximo, você vai amar o próximo. Você vai parar de olhar a vida dos outros, vai olhar a sua vida. E porque você já está no nível de quem está perto de Deus. E depois disso, você vai entender que precisa orar mais. Capítulo 7, versículo 7. Você vai perseverar em oração. E depois que você perseverar em oração, que você perceber que você não pode julgar os outros, que você não pode olhar alguém no olho do outro, você vai olhar para você e vai dizer, entrar no céu não é fácil. Ser salvo é difícil. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga a porta que conduz o caminho para a perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Porque são poucos que passam esse processo e continuam orando e entram pela porta estreita. E aqueles que entram pela porta estreita, aleluia, eles então, no versículo 15, começam a denunciar aqueles que não são de verdade, os que são falsos profetas, e começam a dar fruto. Esse é o sermão da mudança da vida de todo ser humano. É o sermão perfeito. É o sermão onde você convida alguém pelo que a pessoa é. Você pede para ela mudar para ser sal da terra e luz do mundo. Depois, você mostra para essa pessoa que ela tem que cumprir a vontade de Deus. Depois, você mostra para essa pessoa que ela não pode ser um homicida, não pode ficar matando a mente das pessoas, que ela não pode ser um adulto, ficar desejando a mulher dos outros, as coisas dos outros. Adultério não é só sexo. Adultério é desejar o que o outro tem, é viver de inveja. Que você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu, desvalorizar aquilo que Deus te deu para desejar o que é dos outros. Que você não pode ficar jurando pelos outros, você tem que jurar por você mesmo. Você tem caráter, você tem vida, você tem comportamento, você tem atitude, você tem moral. Que você não precisa ficar se vingando daquele que te fez mal, porque o Senhor está no controle de tudo. Que você vai amar os seus inimigos e vigiar os seus amigos para que você construa boas relações. Que você vai amar os necessitados, vai aprender a orar e buscar a Deus e acessar os céus. A entender que precisa jejuar para poder encontrá-lo. E quando você jejuá-lo, quando encontrá-lo, você não vai se sentir mais santo que os outros, apesar de ter descobrido os tesouros do céu. Porque quando a gente descobre o tesouro, quando a gente tem poder, a gente se acha melhor que os outros. Você vai começar a achar, não preciso preocupar mais com a vida. Eu aprendi que não preciso, porque eu confio no Senhor. Aí você vai começar a julgar quem se preocupa, quem trabalha demais. Aí ele fala, não julga para não ser julgado. Você não é melhor que ninguém. Volta para a insistência da oração, no versículo 7 até o versículo 12 do capítulo 7. Aí no versículo 17, deixa eu botar o óculos aqui, aí no versículo de número 13, ele diz, entra pela porta estreita. Por que você descobriu que é estreita a porta? Porque você passou pelo processo, você conheceu a Deus, você recebeu os segredos do tesouro, você começou a julgar os outros, ele disse, não é assim, vem para a oração, continua firme, senão você vai cair, cuidado quem está em pé, vigia. Aí depois ele diz assim, e por quê? Porque para entrar no céu não é fácil, é difícil, mas se você entender o caminho, sabe o que vai acontecer? Você vai denunciar aqueles que são falsos, e você vai começar a dar fruto, o seu fruto vai permanecer. E aí no final, ele diz, se você for prudente e insensato, você vai vencer. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele está falando de gente que passou pelo processo, viveu o reino, conheceu o reino, recebeu os tesouros do reino, julgou porque achou que era melhor, mas entendeu que não é e tem que orar. E aí passa pela porta estreita, entende o processo, começa a dar fruto, e depois que dá fruto, vai construir o celeiro, vai aprender a construir a casa sobre o reino, que é Jesus. Esse é o sermão, homileticamente, exegeticamente, hermeneuticamente, mais perfeito de toda a Escritura. Ele fala desde o momento, ao caminho, a transformação, a mudança interior, ele tem capacidade para transformar essa vida nele numa casa de bênção e de vitória. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus invada a vida de vocês. Que vocês saiam pregando agora com fé, entendendo que o jeito que você pega o ônibus, o jeito que você canta, o jeito que você se veste, o jeito que você fala,
o jeito que você vive, tudo isso prega sobre ele. Deus te abençoe. Um beijo no coração a todos os meus irmãos da Academia Discípulos. Eu vou postar essa aula aqui para vocês aí na internet. E eu peço para você, se for possível, compartilhe essa aula. Tá? Eu vou postar no YouTube também. Algumas aulas eu vou postar. Essa é uma delas. Compartilha. Passa para os amigos. Convida o pessoal para a academia. Tem muita gente que está aqui que vai ter acesso a essa aula logo, logo no Hotmart. E está pagando R$ 47,00 por mês, R$ 57,00 por mês. Você está investindo na obra de Deus. Você está investindo no nosso ministério. Mas tem gente que está assistindo de graça. Aí você fala, puxa vida, apóstolo, queria assistir as outras aulas, queria ter acesso. Aí você tem que adquirir o processo. Sabe quantos livros tem lá? Tem 30 livros no Hotmart sobre homilética, hermenêutica e exegese. Todos apostilados, explicando, ensinando, falando as teorias. Acessa lá. Mas para acessar, você precisa se inscrever, precisa pagar lá a sua mensalidade, precisa abençoar a nossa vida, porque nós queremos continuar aqui, tá bom? E na próxima segunda-feira nós temos aula de novo, porque como pulamos uma aula semana passada, na próxima segunda teremos aula de novo, aqui com vocês, ao vivo. Deus abençoe a todos, podem abrir seus microfones, fique à vontade, paz e graça a todos, muito obrigado pela presença de todos. É com vocês, gente linda, gente querida, um beijo no coração. Beijo, Beijo, Paulo. A paz do amor de Cristo a todos. Apóstolo, se possível, depois você Paz e entra lá graça. na minha página e dá uma olhada lá na minha live de hoje. Eu preguei sobre Mateus 5, amém? Amém, glória a Deus. A paz, no amor de Paz e Cristo. graça, gente, Deus Até abençoe. segunda. Fique com Um Deus. beijo para todos. Paz e graça. Até segunda.